Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 4/5, nós vamos começar com as nossas videoaulas. Vamos apresentar a nossa primeira aula, tá? Eu não mandei num vídeo só, vou estar enviando a primeira e a segunda atividade, sendo explicada no vídeo, tá? Então, será num segundo vídeo. Agora é só a introdução, né? Ou seja, bem-vindos, né? O acolhimento com os alunos, esse momento que nós precisamos estar juntos para estudar e para dar continuidade. Então, vamos nos esforçar para entender, tá? Eu vou estar à disposição agora, até as 9 da noite, para tirar dúvida de vocês, tá? E até as 10 aí, estou aí eu fazendo as correções de atividades. Quem quiser me enviar as atividades feitas, eu estarei fazendo correção também, tá bom? Então, hoje, segunda-feira, eu desejo para vocês uma ótima semana. Estaremos passando as nossas videoaulas e amanhã, novamente, às 18 horas, estamos de volta, tá bom? Oi, pessoal, boa noite. Então, vamos à nossa primeira atividade? Eu vou fazer a leitura do texto. O primeiro texto diz assim: A arte de ser feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes, abro a janela e encontro jasmineiro em flor. Outras vezes, encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes, um galo canta. Às vezes, um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante da minha janela, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Cecília Meirelles. Então, nesse texto da Cecília Meirelles, onde ela faz uma observação de um lugar, uma observação até que positiva, né? Ela consegue ver coisas, né? Boas, bonitas e apreciáveis, né? Então, vamos fazer agora o estudo desse texto. A autora fala de um cenário imaginado ou real? Então, vamos lá. Né? A primeira pergunta, vocês vão responder. Nessa primeira pergunta, ela está imaginando ou é um cenário real que ela está, né, apreciando? O que vocês acham? Segunda pergunta, a felicidade para ela é um grande acontecimento ou uma observação do que está no seu entorno? Então, vamos lá ao texto, observar o que ela falou sobre felicidade e responder. Terceira, eu me sinto completamente feliz. Por que ela disse esta frase? Então, vamos observar e analisar para poder
responder. Certo? Então, são essas as perguntas do primeiro texto. Atividade 2. Temos um outro texto. Então, eu vou fazer a leitura desse texto. Tá? O mundo passa por uma crise econômica, fator que reflete diretamente na quantidade de desempregados. Mas, mesmo antes da crise, o mundo já enfrentava o problema do desemprego. Até os países industrializados têm convivido com isso. Para um grande estudioso, as inovações tecnológicas irão substituir muitas profissões existentes atualmente. Esse fenômeno social deve atingir também os países desenvolvidos. Na concepção desse grupo, as estimativas são as mais pessimistas em relação ao número de vagas de trabalho, que gradativamente vem diminuindo em escala global. Há também outro grupo de estudiosos que acredita em perspectivas mais positivas, pois as inovações tecnológicas são inevitáveis no mundo moderno. Mas na medida em que algumas profissões são extintas, outras surgem no mercado de trabalho, ou seja, ocorre uma evolução no quadro profissional e acadêmico. Segundo especialistas no assunto, as profissões do futuro ainda nem foram criadas. Na verdade, o que falta hoje às pessoas é qualificação profissional, condição indispensável para um mercado que exige cada vez mais do trabalhador. Os trabalhos mecânicos e repetitivos tendem a serem realizados por máquinas e robôs. O mercado de trabalho procura um profissional criativo, inteligente e que usa o intelecto e não as forças. Além disso, as grandes empresas dão prioridade para funcionários que exercem múltiplas funções e que conhecem o funcionamento da empresa, o que requer uma qualificação em nível acadêmico e tecnológico. Diante disso, países que se preocupam com a questão do desemprego investem milhões em universidades e centros de pesquisas. Isso com a finalidade de qualificar sua população. Complicado, né, pessoal? Cada dia o mercado de trabalho realmente exige mais, né? Para você trabalhar numa grande empresa, você não pode saber só operar uma máquina, mas você precisa ser proativo, você precisa estar disposto a aprender mais, a se desempenhar bem em outros setores da empresa. É isso que o mercado vem exigindo, né? E nós sabemos também que algumas profissões estão sendo substituídas, sim, né? Por máquinas, por robôs, né? E computadores. Então, precisamos ter esse olhar, né? Em que momento nós vamos precisar nos qualificar, né? Para a área da tecnologia, né? Para outras áreas, né? Da elétrica, da eletrônica e por aí vai, né? Esses dias eu tive a visita de o pessoal da Comgás, porque eles fazem a leitura, tem um rapaz que passa todo mês e faz a leitura do gás. E eles vieram instalar um sensor. Esse sensor fica no relógio e ele vai fazer a leitura e enviar direto para a Comgás. Então, o que a gente entende é que aquele pessoal que fazia a leitura vão perder aquela vaga de emprego. Então, ou eles se qualificam para um outro setor ou acabam perdendo o emprego mesmo, né? Então, isso tem acontecido muito. Por exemplo, agora, o ano passado, vou dar um exemplo pessoal. O ano passado, eu havia falado que eu ia estudar, fazer cursos, me qualificar na área da tecnologia, porque eu me sinto bastante prejudicada.
eu tenho muitas dificuldades com a área da tecnologia. Aí, não deu para começar o ano passado. E eu deixei para esse ano. Aí veio o negócio da pandemia, o isolamento e agora as aulas, né, videoaulas, as aulas à distância, onde a gente precisa usar a tecnologia. E eu tô sofrendo um pouquinho com isso. Então, assim, eu tenho uma certa pressa em fazer cursos, em me qualificar nessa área, porque eu realmente preciso, tá? Então, esse texto fala muito disso. Agora, né, após o texto, fala assim: a seguir, algumas atitudes que podem ajudar a sobreviver no mercado de trabalho. Ser eclético, mantendo uma boa relação com diferentes origens culturais, dominar outros idiomas, no mínimo o inglês e o espanhol, informar-se sobre as empresas concorrentes, verificando o que elas têm de bom e de ruim, se adaptar às tecnologias, olha eu aí, especialmente aquelas ligadas à informática. Todas as empresas possuem sistemas informatizados. Não se limitar a conhecer somente o seu trabalho, buscar conhecer todos os departamentos, funções e resultados das atividades desenvolvidas na empresa. Então, são essas as dicas, tá? Que vocês podem estar aplicando na vida pessoal, profissional de vocês, ok? Então, vamos lá, vamos analisar esse texto. Tem mais aqui, ó. Ler temas ligados à economia para entender a dinâmica do mundo globalizado. Ser pontual, responsável, discreto, sociável, comunicativo, entre outros. Ufa! Muita coisa, né? Bastante coisa mesmo. Mas, ok. É uma bela de uma dica. Então, vamos analisar o texto e vamos às perguntas, tá? Então, tá lá, responda. Qual o motivo do desemprego? Então, procura lá no texto e vai ter uma justificativa. O que o texto fala sobre a tecnologia? A segunda pergunta, né? Aqui, na sua profissão, existem muitas ofertas de vagas? Aí já é uma pergunta pessoal, né? Você precisa analisar a sua profissão para poder ver, né? Qual o maior período que você esteve desempregado? Quais as atitudes que podem ajudar a se manter no mercado de trabalho? Qual tipo de profissional o mercado de trabalho procura? Temos mais aqui. O que você acha que um empreendedor precisa para ser bem-sucedido? Você já trabalhou com vendas? O que você acha que é preciso para ser um bom vendedor, né? Por que eu estou colocando essa pergunta sobre vendas? Porque muitas pessoas que empreendem, elas não só produzem, né, fabricam um determinado produto, como elas também precisam vender o seu peixe, vender o seu produto. Então, por isso, eu estou colocando essa pergunta, porque eu sei que hoje em dia nós temos muitos empreendedores. E não são só de produtos fabricados, mas também de prestação de serviços, né? A pessoa presta um determinado serviço, é um profissional liberal, ele precisa fazer propaganda, ele precisa vender o seu trabalho, né? Então, como que você lida com isso? Tá bom? Então, são essas as nossas atividades dessa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido, que vocês possam fazer essas duas atividades, tá? Atividade 1, atividade 2, para que a gente dê sequência na próxima aula nas demais atividades, ok? Obrigada.